Agora Jesus faz a promessa. Aquele que o seguir e deixar todas as coisas, vai ganhar 100 vezes mais. Durante esta vida, ele ainda confirma aqui no Evangelho de Marcos, porque essa pergunta de Pedro aqui, é uma pergunta que depois eu vou entrar no Evangelho de Mateus, para vocês verem a continuação, como é que Mateus, ou como é que Pedro fala dessa forma. Porque quando ele diz assim, em verdade vos digo, não, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí no Evangelho de Mateus ele diz assim, e o que é que você vai nos dar então? Vocês estão vendo? Como da nossa parte nós queremos sempre algo em troca. Não, eu vou te seguir sim, mas eu quero algo em troca. O Senhor vai me dar o quê? Se o Senhor não me der nada, então pode esquecer desse negócio de seguir, porque nós deixamos tudo. No capítulo 5 de São Lucas, nós vemos lá quando Jesus passa, que Pedro estava pescando junto com Tiago, com João. Realmente ele deixou tudo, ele deixou rede, deixou a barca, deixou a família, o pai, e foram atrás de Jesus. E agora? O Senhor vem com essa conversa de que até os nossos bens nós devemos vender tudo. O Senhor não vai nos dar nada, não é? Mas não é assim que a gente faz? Se nós não tivermos uma segurança, não dá para seguir Jesus Cristo. Ele tem que nos dar uma segurança. Aí Jesus hoje fala, tá bom, Pedro, fica tranquilo, olha, aqueles que me seguirem, aqueles que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora. Aí as pessoas entram se justificando, está vendo? Eu estou seguindo Jesus Cristo, é por isso que eu estou sendo tão beneficiado. Então, eu me contradiz? Houve uma contradição diante daquilo que eu falei ontem? Engraçado, até o padre que estava aqui ontem, ele disse assim, eu não deveria ter vindo nessa missa. Ele brincando lá embaixo, né? Porque ele foi revendo a vida dele mesmo. Mas vamos compreender então. Então, vai se ter 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos, com perseguição, e no mundo futuro a vida eterna. Então vamos olhar para Pedro, já que Pedro fez a pergunta, nós vamos olhar agora a vida de Pedro, passado alguns anos, nos anos 70 lá, depois de Cristo. Pedro agora está lá nos Atos dos Apóstolos, que é o que nós vamos pegar e vamos ver como é que se deu então essa multiplicação de pessoas, os benefícios que ele teve, e essa perseguição aqui a gente tem que tirar, não é? Tira a perseguição, vamos ficar só com os benefícios? Mas vamos ver Pedro. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, veja como se dá, no capítulo 2, a multiplicação. Pedro está agora pregando, recebeu o batismo no Espírito Santo, está fazendo a sua primeira pregação, está falando do Messias, que o Messias esperado pelos judeus é Jesus Cristo mesmo, aquele que foi morto na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e nós o vimos morto, mas o vimos ressuscitado também, e aí começa a conversão de muita gente. Aí no versículo 41 diz assim, os que receberam, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos
3.000 o número de adeptos. Pronto. 100 vezes mais irmãos, amigos, colegas. Porque ele seguiu Jesus Cristo. Ele teve que renunciar, principalmente aqueles que não queriam saber do seguimento de Jesus. No capítulo 4 também, versículo 1 ao 3, lá fala também o seguinte: enquanto eles, versículo 4, muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação de Pedro e João, aqui no caso, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. 5.000, com 3.000, 8.000. 8.000 pessoas, olha a multiplicação. Graças a Deus. Vamos lá, a questão dos bens agora, porque Jesus falou dos bens, né? No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, porque isso tudo aconteceu na vida de Pedro, já que ele fez a pergunta. Aqui vai falar da vida dos primeiros cristãos. E aqui diz no versículo 44, diz que todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Mas olha só, eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Olha a multiplicação também dos bens agora. Deixou, vendeu tudo e agora eles estão recebendo de volta tudo. E não só recebendo, aqui tem uma coisa que diz, eles estavam dividindo. Versículo 36 também do capítulo 4, José de Arimateia, chamado Barnabé, ele era levita, natural de Chipre, ele possuía um campo, viu que ele falou de campo lá? Vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Multiplicação também. Mas só que quando Deus ele multiplica os nossos bens por causa do Evangelho, não é para o nosso bem próprio, é para dar para quem não tem. Ele dá para nós cristãos darmos. Vocês viram que ontem eu falei que nós não devemos ficar acumulando coisa, e nós devemos ficar somente com o essencial, porque senão a gente pode interpretar mal essa passagem aqui do Evangelho e dizer assim, não, aí Deus agora está me dando muito mais, porque eu estou pregando o Evangelho, eu estou falando de Jesus, então olha aqui, olha, Ele está me dando, olha, dinheiro no banco abarrotado, casa de primeira, sapato de primeiro, tudo do bom e do melhor, camisa de marca. Por quê? Eu estou pregando o Evangelho, ele está me beneficiando, olha aí. Aí vai, prega o Evangelho também. Aqui o chinês e a chinesa, preguem. Vocês vão ganhar, muito mais. Mas é para dividir. É para dar. É para dar para quem não tem. Mas aqui tem uma palavra também que é com perseguição, gente. Então veja só, eu ganho e dou. Então significa que eu já não vou ficar com muita coisa, não, vou ficar com o essencial, né? O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje o de cada dia, não o acúmulo, mas o de hoje. Amanhã o Senhor pode me dar mais? Sim, amanhã eu te dou. Mas hoje, tanto que lá no deserto, quando eles pediram o pão, e Deus deu o pão do céu, o maná, Deus disse, é só para comer hoje, hein? Quando eles guardavam, que iam pegar no dia seguinte, o pão estava apodrecido.
Então não vamos ficar interpretando mal o Evangelho, usando do Evangelho para crescer financeiramente e ficar dizendo que, oh aleluia e glória a Deus, é porque isso, é porque eu tenho pregado e Deus tem me dado. Amém. Aleluia. E quando você aceitar Jesus na tua vida, você vai ver que a tua vida vai mudar. Você não vai ter mais câncer. O câncer é porque você está na idolatria. Aleluia. Glória a Deus. Os bens, repito, é para serem divididos. Porque ele falou ontem no Evangelho, o nosso tesouro está lá, aonde a traça não corrói, está lá no céu, é lá que está o nosso tesouro. Não vamos andar, claro, não vamos entender que, porque eu sou cristão, eu vou ser mendigo, não é isso. Mas a gente não pode acumular, vamos ter o essencial, não é mendigar. Porque os mendigos estão aí para quem tem, dá para eles. Para que ter 3 casas? Dá um para o pobrezinho que está andando na rua e não tem uma casa para morar. Para que 3 casas? Uma na cidade e uma na praia. Para que tanta casa? Não, mas glória, aleluia, é tudo benefício, é graça. Preguei o Evangelho, o Senhor me deu 3 casas. Você não tem 3 casas porque você não aceitou Jesus na sua vida. Oh, mas tem gente que não aceitou Jesus e tem 3, 4, 5 casas, tem 6, tem 10, tem muito mais e não aceitou Jesus. Então não é porque aceitou Jesus que se tem 3 casas. Não vamos ficar manipulando a palavra de Deus para proveito próprio, como o livro do Eclesiástico hoje está dizendo. Não fica me manipulando não, Deus falou. Mas tem uma coisa também que é evangélico. Faz parte da vida dos seguidores de Jesus. Ele diz assim, com perseguição. Aí Jesus diz assim, que o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Olha aqui a cruz, ó. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Olha quem é o mestre. Olha quem é olha onde o Senhor foi. Perseguição até a morte. Será que nós que somos os discípulos de Cristo e que estamos seguindo, nós somos os bonitinhos que não podemos passar por isso aqui? Os príncipes e as princesas, os reis e as rainhas, e às vezes manipulam o Evangelho dizendo que quando se está passando pela perseguição é maldição. Você está sendo perseguido por maldição. Não, você está sendo perseguido por graça, não é por maldição não. Não precisa chamar o Padre Rufus não para vir tirar essa maldição. Por favor. É graça, perseguição no Evangelho é graça. E para você saber se você realmente está seguindo o Evangelho, você tem que se tornar um sinal de contradição no mundo. O mundo diz que é por aqui e você diz que é por cá, porque o Senhor disse que é por cá, não é por lá. É contradição, é perseguição.